Olá pessoal, meu nome é Arnaldo Cambiaghi e vou falar com vocês sobre reprodução assistida. Reprodução assistida é toda a fertilização que ocorre com ajuda médica, laboratorial e tecnológica. Basicamente existem 3 tipos de fertilização assistida: o coito programado, a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. Vocês verão nos próximos blocos em detalhes cada um desses procedimentos. Mas antes eu quero fazer 2 considerações. A primeira é em relação ao medo que muitos casais têm à gestação gemelar, gêmeos, trigêmeos, e esse medo procede. Entretanto, com um controle rigoroso da ovulação, impedindo que muitos óvulos sejam estimulados, isso pode ser evitado ou pelo menos diminuir muito essa chance. A segunda consideração é em relação à confusão que alguns casais fazem entre inseminação artificial ou intrauterina e a fertilização in vitro. Inseminação artificial ou intrauterina é quando se colocam os espermatozoides dentro do útero. A fertilização in vitro é quando se colocam os embriões ou o embrião dentro do útero. Espero que vocês aproveitem as informações que verão nos próximos blocos. Abordaremos agora sobre o coito programado, também chamado romanticamente do namoro programado, que consiste no acompanhamento da ovulação pelo ultrassom e assim se determinar o melhor dia, o melhor momento para que tenham relações sexuais naturalmente. Dessa maneira conseguimos aumentar a chance de gravidez. Vocês verão agora como é feito, como é realizado o acompanhamento e quais são as chances de sucesso. O coito programado está indicado principalmente para casais mais jovens por apresentarem maior chance de resultados positivos. As mulheres com mais de 35 anos que optarem por este tratamento devem ser alertadas quanto às taxas de sucesso quando comparadas com outras mais sofisticadas. Está indicado também para casais que não têm um diagnóstico do motivo pelo qual não conseguem a gestação. A chamada esterilidade sem causa aparente ou infertilidade inexplicável. Mulheres que não ovulam adequadamente, como por exemplo a síndrome dos ovários policísticos, também se beneficiam do coito programado com indução da ovulação. Antes de começar este tratamento, uma pesquisa básica deve ser feita. A fertilidade masculina deve estar comprovada pelo espermograma. Os hormônios devem ser dosados e a anatomia feminina deve estar íntegra. Esta avaliação é feita pelo ultrassom e pela esterossalpingografia. Não deve ser esquecida a pesquisa de doenças infecciosas, tanto no homem como na mulher, pois podem afetar a gestação. São exemplos dessas doenças a toxoplasmose, rubéola, hepatite e HIV, entre outras. O acompanhamento de ovulação é feito pelo ultrassom transvaginal. É importante que a mulher esteja tomando ácido fólico ou um substituto equivalente, com o objetivo de evitar malformação do sistema nervoso central do bebê. O ciclo menstrual pode ser natural, que não usa medicação, ou induzido, que utiliza remédios indutores da ovulação. No ciclo natural, a paciente tem um único óvulo e com chances de gravidez menores, mas dificilmente terá gestação múltipla. O ciclo induzido pode aumentar as chances de sucesso, mas eventualmente pode aumentar também a chance de gestação de mais de um bebê. O tratamento começa no 2º ou 3º dia da menstruação, quando se realiza o primeiro ultrassom, independente da paciente estar menstruada ou não. Neste dia, os ovários são analisados para se verificar a existência de cistos remanescentes do ciclo natural anterior à contagem de folículos antrais. Se houver um cisto grande, diferente dos pequenos que aparecem nesta imagem, o ultrassom poderá ser repetido no 5º dia, ou, se o especialista preferir, o tratamento será adiado para o mês seguinte. Neste mesmo dia, avalia-se o endométrio, que é o tecido que reveste a cavidade uterina por dentro, local onde o futuro bebê deverá se implantar. Neste momento, ele deve estar fino, pois deve ter descamado durante a menstruação. Nos dias que se seguem, deverá tornar-se mais espesso para receber o embrião no dia certo.
Alguns dias após, observa-se o crescimento dos folículos ovulatórios, que aparecem neste vídeo como bolinhas pretas, dentro das quais estão os óvulos. Cada folículo deve ter um óvulo no seu interior, que não pode ser visto a olho nu. Em sincronia com o desenvolvimento do ciclo menstrual, o endométrio vai se espessando para ficar mais receptivo para o embrião. Ao redor do 10º ao 12º dia do ciclo, os folículos devem atingir a dimensão ideal para a ovulação, cerca de 8 milímetros. E o endométrio trilaminar deve chegar a uma espessura superior a 7 milímetros, ideal para a implantação do embrião. Com estas características, aplica-se um medicamento injetável que provoca a ovulação em um período médio de 36 horas. Com a determinação do dia da ovulação, orienta-se ao casal para ter relações sexuais nos próximos dias, aumentando assim a chance de sincronia entre a ovulação e a relação sexual. Os espermatozoides são depositados na vagina e, por si só, caminham em direção ao óvulo na tuba, onde ocorre a fecundação. As relações sexuais poderão ser diárias ou em dias alternados. 16 dias após será conhecido o resultado. A taxa de sucesso está ao redor de 12 a 14% e vão depender da idade da mulher, da qualidade dos óvulos e dos hábitos do casal. Falaremos agora sobre inseminação artificial ou inseminação intrauterina, que consiste na colocação dos espermatozoides no fundo do útero, perto das tubas ou trompas, que é o local onde ocorre a fecundação. Vocês verão agora em detalhes o passo a passo como isso é realizado. E para que isso ocorra, é importante que no dia da ovulação o marido venha à clínica para que esse sêmen seja preparado e a seguir colocado com um catéter no fundo do útero. A inseminação artificial, ou intrauterina, deve ser vista como um tratamento de média complexidade, mais sofisticado que o coito programado, porém mais simples que a fertilização in vitro. Casais sem um diagnóstico preciso, com exames todos normais, chamada de esterilidade sem causa aparente ou infertilidade inexplicável, são candidatos a esse tipo de tratamento. Homens com espermograma pouco abaixo da normalidade, casais com exames que demonstram problemas imunológicos ou que falharam em tratamentos como coito programado são também indicados para este procedimento. O casal deve ter realizado exames que demonstrem a qualidade da saúde reprodutiva. Os hormônios devem estar em equilíbrio e a integridade da anatomia reprodutiva da mulher deve ser comprovada. Problemas de aderências, obstrução tubária, entre outros, podem ser contraindicações para este tipo de tratamento. O homem deve obrigatoriamente realizar espermograma e as doenças infecciosas prejudiciais à gravidez devem ser excluídas, tanto para o homem como para a mulher. O acompanhamento de ovulação é feito pelo ultrassom. É importante que a mulher esteja tomando ácido fólico ou um substituto equivalente, com o objetivo de evitar malformação do sistema nervoso central do bebê. O ciclo menstrual pode ser natural, sem medicação, ou estimulado com remédios indutores da ovulação. No ciclo natural, a paciente terá um único óvulo, com menores chances de gravidez, e não deverá ter gestação múltipla, gêmeos ou trigêmeos. O ciclo induzido aumenta as chances de sucesso, mas algumas vezes pode aumentar também a possibilidade de gravidez com mais de um bebê, a gestação múltipla, pois poderão ser recrutados mais de um óvulo. De um modo geral, há preferência por um ciclo induzido. Entretanto, essa conduta varia de médico para médico. O tratamento inicia-se no 2º ou 3º dia da menstruação, quando é realizado o primeiro ultrassom, mesmo que a paciente esteja menstruada. Neste dia, os ovários são analisados para se verificar a existência de cistos remanescentes do ciclo menstrual anterior. Se houver um cisto grande, o exame poderá ser repetido no 5º dia, ou o tratamento adiado para o próximo ciclo. A conduta vai depender do especialista que estiver acompanhando a paciente.
Neste mesmo dia, avalia-se o endométrio, que é o tecido que reveste o útero internamente. É neste local que o futuro bebê deverá se implantar e se desenvolver. Neste momento, ele deve estar fino, como demonstra este vídeo, pois foi descamado juntamente com o sangue menstrual. Nos dias que se seguem, deverá tornar-se mais espesso para receber o embrião. Alguns dias depois, observa-se o crescimento dos folículos ovulatórios, que aparecem nessa imagem como bolinhas pretas, dentro das quais estão os óvulos. Cada folículo deve ter um óvulo no seu interior, que não pode ser visto a olho nu. Em sincronia com o crescimento folicular, o endométrio vai se tornando mais espesso para ficar mais receptivo para o embrião. Ao redor do 10º ao 12º dia do ciclo, os folículos devem atingir a dimensão ideal para ovulação, cerca de 18 milímetros. E o endométrio trilaminar, uma espessura superior a 7 milímetros, ideal para a implantação do embrião. Com estas características, aplica-se um medicamento injetável que provoca a ovulação em um período médio de 35 horas. O casal deverá comparecer à clínica 2 horas antes desse período, para a coleta do sêmen e sua preparação. As clínicas de reprodução humana costumam ter uma sala adequada para a coleta do sêmen, tornando esse procedimento menos constrangedor para o homem. Depois de coletado, ele será encaminhado para um laboratório especializado, onde passará pelo processo de capacitação espermática, também chamado de processamento seminal. O sêmen é encaminhado para o laboratório especializado. Após 20 ou 30 minutos, ocorre a liquefação. Ele é examinado e os espermatozoides com maior capacidade de fertilização são separados. Depois de prontos, serão aspirados por uma seringa e acoplados a um catéter flexível para serem injetados no interior do útero. A inseminação é um processo tranquilo, realizado numa sala simples para exames ginecológicos. É indolor e não necessita de anestesia. É colocado na paciente um espéculo normal de exame ginecológico e um catéter flexível deposita espermatozoide no fundo do útero. Observe a figura. A diferença com o coito programado está na distância a ser percorrida pelo espermatozoide. Na inseminação artificial, o sêmen capacitado é depositado no fundo do útero, perto das tubas, local onde ocorre a fecundação. No coito programado, o sêmen é depositado na vagina e terá que percorrer uma distância maior até atingir o óvulo. Após a inseminação, a vida da paciente é totalmente normal. Após um repouso de 10 a 20 minutos na clínica, poderá voltar à sua vida cotidiana e manter as relações sexuais no ritmo habitual. 16 dias após a inseminação, será conhecido o resultado. As taxas de sucesso chegam até 20%, e isso vai depender da idade da mulher, da qualidade dos óvulos, da qualidade dos espermatozoides e dos hábitos do casal. A fertilização in vitro é a mais avançada de todas as técnicas e é o que oferece os melhores resultados. Para que se realize é necessária a estimulação ovariana para que tenhamos um maior número de óvulos. Esses óvulos são aspirados, encaminhados ao laboratório, são fertilizados e 2 a 5 dias retornam ao útero. Entretanto, em algumas situações, podemos dividir o tratamento em 2 etapas. Aspiramos os óvulos, fertilizamos e congelamos e só depois, posteriormente, transferimos os embriões. Hoje em dia, com a técnica de vitrificação, conseguimos resultados excelentes com embriões congelados. Vocês verão em detalhes como é o passo a passo desse tratamento, quem são essas pacientes e quais são as chances de resultados positivos.
As principais indicações da fertilização in vitro são as alterações da anatomia do aparelho reprodutivo causadas por aderências pélvicas e endometriose, obstrução tubária, homens com quantidade muito pequena de espermatozoides e mulheres com idade muito avançada que necessitam de um tratamento que ofereça maiores chances de resultados positivos. Outras indicações são homens com vasectomia e mulheres com laqueadura, além de casais que passaram por tratamentos menos complexos e não obtiveram sucesso. A mulher deve ter os hormônios avaliados, pois algumas alterações podem diminuir a chance de sucesso do tratamento. O espermograma é fundamental para se ter certeza se existem espermatozoides antes da mulher iniciar a indução da ovulação. A esterossalpingografia, que é considerada por muitos um exame desagradável, pode ser substituída pela esteroscopia, um exame que se faz com uma videocâmera, mais simples e menos doloroso para avaliação da cavidade uterina. A paciente deverá estar tomando ácido fólico ou um substituto equivalente, com o objetivo de evitar malformação do sistema nervoso central do bebê. Não deve se esquecer as pesquisas de doenças infecciosas que podem interferir na gestação, como a toxoplasmose, hepatite, HIV, entre outras. São raríssimos casos em que se usa o ciclo natural. Somente em casos excepcionais, esta estratégia é utilizada. Todas as clínicas praticamente induzem a ovulação com o objetivo de ter maior número de óvulos para que se possa escolher os melhores embriões e aumentar as chances de sucesso. A fertilização in vitro é um tratamento complexo e pode ser dividido em 6 estágios, como descrito na tabela abaixo. A indução da ovulação é feita com medicamentos injetáveis de uso diário e de aplicação subcutânea e podem ser aplicados pela própria paciente ou pessoas do seu convívio. É necessário um bloqueio hormonal para impedir a ovulação antes do dia da coleta dos óvulos. Caso não haja esse bloqueio, corre-se o risco de, no dia da coleta de óvulos, eles não estarem mais dentro do folículo ovulatório. A dose de medicamentos vai depender da idade e do índice de massa corpórea das pacientes, entre outras considerações. O tratamento começa no 2º ou 3º dia da menstruação, quando se realiza o primeiro ultrassom transvaginal. Este exame é realizado independente da paciente estar menstruada ou não. Neste dia, os ovários são analisados para se verificar a existência de cistos remanescentes do ciclo menstrual anterior e o número de folículos antrais. Se houver um cisto grande, o início da indução da ovulação poderá ser adiado. No mesmo dia, avalia-se a cavidade uterina, local onde o futuro bebê deverá se implantar. Neste momento, o endométrio deverá estar fino, pois deve ter descamado durante a menstruação. Nos dias que se seguem, ele deverá se tornar mais espesso, para receber os embriões no dia da transferência. Alguns dias depois, observa-se o crescimento dos folículos ovulatórios, que aparecem neste vídeo como bolinhas pretas, dentro das quais estão os óvulos. Cada folículo deve ter um óvulo no seu interior e não pode ser visto a olho nu. Neste caso, o número deles é maior do que o observado em procedimentos mais simples, como o coito programado e a inseminação artificial. Em sincronia com o desenvolvimento folicular, o endométrio vai se tornando mais espesso para ficar mais receptivo para a implantação dos embriões. Após 8 a 12 dias de indução de ovulação, os folículos devem atingir a dimensão ideal para a coleta dos óvulos. Devem ter, em média, 18 milímetros de diâmetro. O endométrio deve ter uma espessura superior a 7 milímetros, que é o ideal para a implantação embrionária. Com estas características, aplica-se uma medicação para a maturação dos óvulos. Eles deverão ser coletados cerca de 35 horas após essa injeção.
utilizado o ultrassom que tenha acoplado ao seu transdutor uma agulha especial. Cada um dos folículos é aspirado e direcionado para um tubo de ensaio com meio de cultura. A coleta é realizada em ambiente cirúrgico e a paciente deve estar sob sedação. Esta imagem em tempo real é a que se vê pelo ultrassom no momento da coleta dos óvulos. Os folículos são esvaziados um após o outro. O processo é indolor. Os óvulos são levados ao laboratório, separados, examinados e fertilizados em poucas horas. É neste mesmo período que o sêmen do marido é coletado e levado para o laboratório para fertilização. No laboratório, a fertilização pode ocorrer de duas formas. Pelo método convencional, onde os espermatozoides são colocados em contato com o óvulo, ou pelo ICSI, injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Neste procedimento, o embriologista injeta o espermatozoide dentro do óvulo. Nesta imagem, observamos o método convencional. O óvulo está rodeado por vários espermatozoides. Um deles irá penetrar no óvulo espontaneamente. Neste tipo de fertilização, não existe a interferência do embriologista. A fertilização ocorre naturalmente no laboratório. No ICSI, o espermatozoide é injetado dentro do óvulo. O embriologista capta o espermatozoide e o injeta dentro da célula sexual feminina, também chamada de gameta feminina. Esta técnica é utilizada principalmente em mulheres com poucos óvulos e em homens com poucos espermatozoides ou com vasectomia. Após a fertilização, inicia-se a divisão celular dia após dia. É o início de um novo ser. Após a fertilização, o embrião passa para 2, 4 e 8 células e assim por diante. Os embriões serão transferidos para o útero 2 a 5 dias após a fertilização, ou congelados, vitrificados e transferidos em um próximo ciclo. O dia escolhido dependerá de vários fatores que envolvem o tratamento. Nessas imagens do vídeo, é observada a divisão das células que originarão o novo ser. A transferência dos embriões é um processo indolor. É neste dia que o casal deverá decidir junto com seu médico quantos embriões deverão ser transferidos. 1, 2, 3. Esta decisão deve ser analisada individualmente. Um catéter fino e flexível deposita os embriões no interior do útero sob visão do ultrassom. Este vídeo mostra o momento em que os embriões, envolvidos por meio de cultura líquido, são transferidos para o útero. Este meio é naturalmente absorvido pelo organismo e os embriões penetram no endométrio. O ultrassom não é obrigatório, mas pode dar uma sensação agradável e de maior confiança à paciente. Depois da transferência embrionária, a mulher deverá receber hormônios para que o ambiente uterino seja adequado para a implantação. Se o tratamento for bem-sucedido, o uso dessa medicação deverá se estender até 9 a 12 semanas de gestação. 12 dias após a transferência dos embriões será conhecido o resultado. A taxa de sucesso pode chegar até 60% para pacientes com idade inferior a 35 anos. Entretanto, essa taxa poderá variar
de acordo com a idade da mulher, com a qualidade dos óvulos, do sêmen e dos hábitos do casal. Enfatizo nesse momento a possibilidade de congelamento de óvulos, que é um item importante na preservação da fertilidade da mulher. Diagnóstico pré-implantacional, que tem a sigla de PGS ou PGD, corresponde a um dos maiores avanços da tecnologia reprodutiva e corresponde à retirada de algumas células do embrião antes que eles retornem ao útero. Desta maneira, podemos fazer o diagnóstico de doenças graves, como a síndrome de Down, a hemofilia, coreia de Huntington, entre outras. Com muita habilidade, no 5º ou 6º dia do desenvolvimento, o embriologista retira algumas células chamadas blastômeros e as encaminha para um laboratório de genética. Em alguns dias, às vezes horas, o resultado será conhecido e os embriões saudáveis poderão ser transferidos para a mãe. Este exame é indicado principalmente para casais que tenham um alto potencial de ter bebês com problemas genéticos ou cromossômicos. A grande maioria dos medicamentos utilizados na estimulação ovariana são injetáveis, mas de fácil aplicação. Grande parte deles são pela via subcutânea e poderão ser aplicados pela própria paciente, seu marido ou familiares. Esta facilidade tornará menos estressante esse período, porque nem sempre é possível encontrar um profissional qualificado para essa aplicação, principalmente nos sábados, domingos e feriados. Os medicamentos que serão apresentados são alguns dos utilizados para o tratamento de reprodução assistida. Esses remédios são muitas vezes substituídos por similares que diferem tanto na sua apresentação, dosagem ou na maneira de aplicação. Estes serão os materiais que serão utilizados para a aplicação de medicações por via subcutânea. As ampolas da medicação, a ampola com diluente, seringa, uma agulha grossa e uma agulha fina. A dose dos medicamentos indicada para cada paciente é expressa em unidades, que deverá variar de acordo com a prescrição do médico. Existem ampolas com dosagem de 35 a 150 unidades. A indicação da dose varia conforme o procedimento e pode ser desde 75 unidades até 450 unidades. Se existirem somente ampolas de 75 unidades e for necessário 150 unidades, serão utilizadas 2 ampolas. Se for 225, serão utilizadas 3. Se for 300, serão 4. Se for 375, 5. E se for 450, 6. Toda diluição, independente da dosagem, poderá ser preparada com 1 ml de líquido diluente. Não é necessária a utilização de todos os líquidos. A preparação é simples. Pega-se a seringa e adapta-se uma agulha grossa que será usada para a diluição do medicamento. Aspira-se o líquido diluente que em seguida é injetado na ampola que contém o medicamento em forma de pó, bem devagar. Após a diluição, novamente aspira-se esse conteúdo de volta para a seringa. Repete-se este procedimento quantas vezes forem necessárias até completar a diluição da dose prescrita. Em seguida, troca-se a agulha, colocando-a de tamanho menor para aplicação. O ar em excesso é retirado e a medicação está pronta para ser aplicada. As aplicações dos medicamentos por via subcutânea deverão ser feitas preferencialmente na coxa e no abdômen.
realiza-se uma asepsia da pele com o algodão embebido em antisséptico e, com a ajuda das mãos, é feita uma prega na pele com forma de bochecha para facilitar a aplicação. A agulha é introduzida por completo em um ângulo de 90 graus e toda a medicação é aplicada. Medicamentos como estes são apresentados em kits e acompanhados de sachês antissépticos e seringas que serão utilizadas na aplicação e o medicamento. Assim como estes medicamentos já vêm diluídos, simplesmente aspira-se pela seringa a dosagem prescrita pelo profissional e aplica-se da mesma forma que foi descrita anteriormente. Para a administração de alguns medicamentos, deve-se ter maior atenção, pois alguns deles acompanham uma caneta aplicadora. O medicamento vem numa caixa juntamente com as agulhas que serão utilizadas. Neste caso, desenrosca-se a caneta que recebe a ampola do medicamento e, em seguida, enrosca-se novamente até ficar bem firme. Retira-se o lacre de proteção da agulha, que é encaixada na ponta da caneta, e, em seguida, apertada firmemente. As duas proteções são removidas, apontando a caneta para cima para que saiam as bolhas de ar. Neste botão amarelo, ajusta-se a dosagem prescrita no visor transparente. Após ajustar a dose prescrita, aplica-se também por via subcutânea no abdômen, como as outras medicações já explicadas. Medicamentos como a progesterona injetável devem ser aplicados por profissionais capacitados, pois são medicações oleosas e de aplicação intramuscular, somente na região glútea, nunca no braço. A medicina reprodutiva há anos vem apresentando avanços tecnológicos que ajudam casais que não conseguem engravidar naturalmente. Desde 1978, quando foi realizado o primeiro bebê de proveta, novas técnicas têm ajudado esses casais. Como exemplos, temos o ICSI, que beneficia homens com baixíssima quantidade de espermatozoides ou aqueles que têm vasectomia. Temos ainda o congelamento de óvulos, que beneficia mulheres que querem adiar a sua maternidade ou aquelas que passarão por um tratamento oncológico, como a quimioterapia. E ainda o benefício a casais homoafetivos que querem construir a sua família. A nossa missão é proporcionar a todos os nossos pacientes uma ótima saúde reprodutiva e o que há de melhor e mais moderno para que você tenha a sua família. Obrigado e boa sorte!